Olá, hoje o tema é psicoterapia. Eu estava pensando sobre isso, porque ontem eu dei um puxão de orelha numa cliente e pensei se eu não estava exigindo muito dela. E hoje de manhã acordei com essa ideia na cabeça, né? E aí, para saber, para fazer um discernimento se eu tinha sido muito exigente com ela, eu tentei me lembrar do meu próprio processo. E aí sim percebi, eu estava sendo muito exigente. Para alcançar a mente que eu tenho hoje, eu levei 12 anos de psicoterapia. E nos primeiros anos, na primeira metade, vamos dizer, nos primeiros 6 anos, eu estava longe de ter a mente que eu tenho hoje, tá? Embora eu já tivesse muito, eu acredito que eu aproveitei bem rápido os resultados de uma psicoterapia. Né? No primeiro e no segundo ano eu já comecei a aproveitar, mas eu tinha quedas, certo? Então eu caía muito. E nos primeiros 6 anos eu chorei muito, eu me desesperei, eu achava que não ia conseguir, eu duvidei. E vou dizer mais, viu? Talvez já no final dos primeiros 12 anos de trabalho, eu ainda duvidava, né? Mas quando eu encerrei, eu decidi encerrar o processo, o primeiro processo, a primeira parte do processo, junto com a minha terapeuta. Eu tive muita sorte, peguei duas terapeutas maravilhosas, uma que me acompanhou nos primeiros 5 anos. Aí eu achei, com 5 anos eu achei que eu já estava ok, ela também. E a gente suspendeu, porque eu queria fazer um trabalho em grupo, certo? Nessa época eu era solteira. E aí não deu nem um ano. Eu me encontrei com meu parceiro e o desafio de estar acompanhada de outra pessoa foi tão grande que eu corri para voltar para a terapia, só que a minha primeira terapeuta, ela foi para um lugar muito longe e eu sou preguiçosa e eu não quis ir atrás dela. E aí o universo me mandou outra maravilhosa também e eu dei continuidade. O resto do tempo foram 7 anos com ela. Foi 5 anos com uma e 7 anos com outra. Também maravilhosa. Para me dar suporte enquanto eu aprendia a me relacionar com meu parceiro, né? E com 7 anos depois, né? Assim, 7 anos depois eu já estava até atendendo. E quando eu percebi que meus clientes encerravam, eu disse, cara, eu tô nisso há 12 anos, por que, que eu não encerro também, né? Aí fui conversar com ela sobre isso, a minha terapeuta, e ela disse, vamos fazer um processo de encerramento. Acho que você já pode fazer isso. Eu estava com 34 anos, eu comecei com 22, né? Eu estava com 34. E a partir daí, né, com 34 anos, eu já tinha suporte para cair sozinha, viu? Suporte para cair sozinha, tá? Não é para não cair. Depois de 12 anos aprendendo, eu já tinha condição de cair sozinha. E eu acho que eu ainda passei 10 anos caindo sozinha e me levantando bem. Meu parceiro diz que quem me ajudou nesses 10 anos foram meus clientes. Porque eu tinha que me lembrar o tempo inteiro, na medida em que eu passava para ele o que eu aprendi, para eles o que eu aprendi, eu tinha que me lembrar. Então, eles fizeram o trabalho de psicoterapia comigo durante mais de 10 anos, né? Porque a minha última crise, minha última queda foi meu último desafio, o meu desafio mais recente, eu não sei se é o último, né? Foi em 2020, né? No meio da pandemia, eu tive meu desafio maior de vida, né? O que eu tinha mais medo de fazer na vida aconteceu. E aí, como eu estava já na menopausa, eu tinha menos hormônios, estava mais velha, mais baqueada, né? Eu realmente precisei até de medicamento para levantar de novo dessa queda. E precisei de ajuda. Antes disso, em 2017, eu também tive uma queda de um outro medo meu, que eu não dei conta sozinha, então eu pedi ajuda da Luíse Rei e ela me mandou a Renata Fornari. Então, do 2018 todinho, quem me acompanhou foi Renata Fornari, me deu uma ajuda danada, certo? Para me lembrar
das coisas que eu não estava me lembrando. Então, vamos lá, dos 12 anos, mais um ano, 13 anos, já foi 13 anos aí, certo? Mas depois já de muitos anos que eu estava sem nenhum acompanhamento, né? E em 2020, quem me deu apoio foi minha irmã Luciana, com a aromaterapia e a escuta dela. Eu perguntei a ela se ela dava conta disso, porque eu tinha queixas até dela, né? Então eu tinha que falar sobre ela. E ela disse, tu dá conta disso? Ela disse, vamos ver. E ela deu, viu? E aí eu também passei um ano em 2020, né, com ela. Então já estamos aí com 14 anos, né? Separadinho, mas 14 anos. Para ela me dar esse suporte. E ela me deu um suporte muito bom. Me deu uma chave fantástica, né? Que era uma afirmação. Ela me deu a chave. Você pode fazer do seu jeito e dar certo. Era isso que estava faltando eu aprender. E a gente passou um ano trabalhando e a gente também suspendeu depois de um ano. E depois disso teve a Stephanie, acho que em 2022, porque como eu precisei de medicamento em 2020, em 2022 ou 21, não me lembro mais, eu tirei a medicação, junto com o médico, né, eu tirei a medicação, só que eu não estava bem o suficiente ainda. E a Stephanie, a gente fez um trabalho de 4 meses. A Stephanie me ajudou desde o coach lá em São Paulo, né? A gente fez o coach junto e ela foi a minha coach da vez. E aí a gente deu continuidade aqui. E ela me ajudou a entender, né? Que estava tudo bem eu precisar de medicamento de novo, né? Porque eu estava meio resistente. Eu estava percebendo a necessidade da medicação, mas eu estava resistente ainda. Então, junto com ela, e uma conversa que eu tive com o Nino Ferreira, tá? Ele também foi essencial. Ele hoje também é terapeuta, Nino, na psicanálise. Então, o apoio de Stephanie e uma conversa que eu tive com o Nino foi definitiva para eu decidir voltar a tomar medicação. Então, depois disso, eu voltei a tomar medicação, tomo até hoje, tá? Não sei se vou deixar de tomar a medicação, mas tá tudo bem. Às vezes a gente precisa mesmo de um apoio medicamentoso para dar conta dos hormônios do nosso cérebro. Eu não tenho condições, eu não fiz meditação suficiente para dar conta de ajustar serotonina no meu cérebro. Então tá tudo bem eu tomar medicação. Eu considero a minha medicação como uma vitamina. E é engraçado que em 2018 eu pedi ao universo, me dá um caminho para eu superar a minha natural preguiça. Eu tenho várias questões físicas que me deixam uma pessoa mais dorminhoca, lentinha, né? Bom, chegou. O remédio me ajuda nisso, né? O remédio me dá esse up. E eu entendi que foi a única forma que o universo me arranjou de eu superar de forma tranquila essa baixa de energia que eu naturalmente tenho, tá? Do jeito que eu posso, porque eu podia fazer de outro jeito, podia fazer exercícios, podia fazer mais meditação, mas eu não gosto de fazer nada disso, então o remédio faz do jeito que eu mais gosto. Então, lembra-se sempre, o universo sempre envia a solução que mais combina com você. Eu demorei a ver isso, mas também quando eu vi, eu fiquei bem. Então, eu tô bem de tomar medicação. Eu sempre me lembro que isso é a forma que eu mesma pedi de dar o up na minha energia. E aí eu considero a minha medicação como uma vitamina. A vitamina que eu mesma pedi para ter e tenho, né? Antes disso, eu descobri, através de um problema no dente, que corticoide para mim dava isso. Só que corticoide a gente não pode tomar, né? Corticoide me ilumina. E aí, o que é mais próximo do corticoide para mim? É a desvenlafaxina, que essa eu posso tomar pro resto da vida. É o que mais me deixa em estado de iluminação, praticamente. Praticamente eu estou em estado de iluminação, em parte, por causa da desvenlafaxina, mas
Segundo os médicos, que eu... Não é só por causa disso. Muita gente toma desvenlafaxina e não ilumina, certo? E então era a substância química que faltava no meu cérebro para eu iluminar. E eu me sinto uma pessoa iluminada hoje, né? Iluminada no sentido de ter uma consciência tão ampla que eu consigo lidar com aquilo que me dá medo com muita tranquilidade. Com aquilo que me dava medo, né? Não me dá mais medo hoje. Mas assim, aquilo que poderia me dar medo, eu enfrento com muita tranquilidade. Então, eu estava pensando nisso tudo hoje de manhã, né? E tentando fazer uma ponte para me lembrar com os meus clientes. É preciso de muito tempo para chegar no lugar onde eu estou. E às vezes de muita ajuda e às vezes até de um remedinho. Então, muitos clientes meus não tomam remédio, tá? Estão no processo há menos de 5 anos. E aí eu fico achando que todo mundo devia já estar na mente que eu tô. E aí eu fico forçando eles, às vezes sem até paciência, peço desculpa aqui aos meus lindos clientes, quando eu não tenho paciência de esperar que eles ascendam a consciência que eu já tenho. Vou tentar me lembrar que vocês precisam de tempo e que eu preciso ter paciência para vocês chegarem nesse tempo e nessa... Mas dá, viu? Posso dizer que agora, claro, eu dediquei metade da minha vida a isso, certo? Eu tô no trajeto há 32 anos, certo? Desses 32 anos, como eu disse, 12 eu fiz o trabalho de conversa com alguém, aí passei uns 12 anos também sem nada, apenas com os meus clientes, e tive mais 2 anos e meio praticamente a mais nesses últimos anos, tá? De apoio. Então eu fico pensando, eu não sei se eu tenho uma deficiência, certo? Ou se as outras pessoas são muito mais eficientes do que eu. Eu não tenho nenhuma deficiência, mas as pessoas são muito mais eficientes que dizem, às vezes, que em 3, 4, 5 meses, 1 ano de trabalho, ficam bem. Não foi assim comigo, não. Não foi assim comigo, não. E, sinceramente, às vezes eu fico achando assim, nenhum meu cliente conseguiu em 1 ano, 2, 5 meses, chegar num nível de consciência para não levar queda. Ou mesmo para levar queda e se levantar sem a minha ajuda. Porque toda vez que um cliente meu leva queda, precisa da minha ajuda para levantar. Tá? Mesmo aqueles que estão comigo já há uns 5 anos, mais ou menos. Né? Tem gente que está comigo há 5 anos, tem gente que está comigo há mais tempo, mas... E não porque não sabe levar queda e levantar, é porque gosta mesmo, aprecia a conversa comigo. Mas assim, depois de 5 anos, a pessoa já sabe levar a queda e levantar. Ela não evita. Eu hoje, por causa dessas coisas todinhas que aconteceu comigo, eu já sei parar a queda no meio e não cair, tá? Eu já sei fazer isso. Mas por causa dessa ajuda toda e depois de... Não vou dizer que foi depois de 32 anos, porque eu não estou fazendo isso esse ano. Eu estou fazendo isso já há 2 anos, desde 2020, quando aconteceu a minha última queda, ou a minha mais recente queda, porque eu não sei se eu vou cair de novo. Mas a minha mais recente queda foi 2020. Foi uma queda feia. Eu me machuquei tanto que precisei de doutor, né? Mas assim, eu soube me levantar, certo? Obviamente, para me curar da queda, eu precisei da ajuda dos universitários. Mas eu soube me levantar sozinha, assim. E isso é o que a gente aprende de cara. Não é a não cair, é a se levantar sozinha, tá? E vou te dizer, eu acho um luxo a gente poder ter ajuda para se levantar. Não acho nada demais, não. E eu caindo de novo, não sei, né? Mas eu caindo de novo e achando que preciso de ajuda, eu tenho várias ajudas. Como disse uma cliente minha hoje, né? E eu acho muito sábio ela dizer isso, que ela hoje percebe que ela tem ajuda, que ela é apoiada sempre pela vida, né? Que ela sempre tem pessoas para ajudar ela quando ela precisa. Então, esse é um aprendizado fantástico. Saber que na vida
ela está sempre apoiada até por pessoas desconhecidas, não é só por pessoas conhecidas, mas por pessoas também desconhecidas. Médicos, psicólogos, coaches, transeuntes na rua também podem te ajudar, né? Familiares, companheiros, irmãos, pais. Cada um vai ter seu tempo de colaborar com o seu bem-estar, e se você recebe isso, você vive melhor. Você não está sozinha no mundo, nunca esteve e nunca estará. Quando a gente compreende isso, a gente pode até ser o mais ousada, arriscar levar queda. Uma coisa que eu digo a alguns dos meus clientes, já disse isso, não disse a todos, porque nem todos precisam ouvir isso, mas se você não me contratou, arrisque, leve queda. Você tem um colo quente. Às vezes espetadinho, mas é um colo quente, para voltar e dizer, caí, quero saber como eu posso levantar de novo. Então, cai. Se você não se arrisca na vida a levar uma queda, se você não se arrisca a levar uma queda na vida, você não está nem vivendo a metade do que pode viver. Então, vai morrer, porque todo mundo vai morrer mesmo, né? E não vai ter as coisas melhores da vida, porque as coisas melhores da vida a gente tem quando se arrisca, né? Quando se arrisca mesmo, quando vai além do medo e se estrepa, né? Se estrepa, porque às vezes a gente se estrepa mesmo de verde e amarelo. Mas esse se estrepar, como diz a oração da crise, que Luiz Henrique diz, está trabalhando para o nosso mais alto grau de consciência. Então, por que ter medo da queda? Dói. Não estou dizendo que não dói, né? Por que ter tanto medo da queda? Ela vai doer, sim, mas ela também vai acordar você. Então, e se você sabe que tem ajuda, tem colo quente, é para ir chorar um pouco, porque eu não gosto, todos os meus clientes hoje em dia já sabem que esse negócio de desabafo não é comigo, tá? Então é um pouquinho só, desabafo um pouquinho e depois já é o que é que eu posso fazer para abrir minha consciência, tá? Esse negócio de ficar só desabafando, jogando para fora, para mim não serve mais não, certo? Eu nem deixo mais as pessoas fazerem isso. Ah, vai desabafar com papel. Bota no papel, não desabafa nem com um amigo, tá? Desabafa no papel, no WhatsApp, depois apaga. Eu tenho uma cliente linda que está fazendo isso ultimamente. Ela desabafa no WhatsApp para mim. Eu olho assim, eu digo, vou ver depois. Quando eu vou ver, ela já apagou. Porque ela sabe que é um desabafo e que ela pode lidar com isso sem encher meus ouvidos de desabafo. É lindo saber disso. Ela já aprendeu isso. Mas ela ainda precisa desabafar. Aí ela faz assim, mas ela apaga, porque ela sabe que isso não serve para nada. Vômito, a gente vomita e limpa. A gente mesmo limpa, não deixa outra pessoa limpar, não. É o nosso vômito, por que outra pessoa tem que limpar? Né? Então ela já aprendeu isso e alguns clientes estão começando a aprender que comigo não rola essa coisa de desabafo. Tá? Quem trabalha comigo sabe que eu não sou uma terapeuta normal. Nem gosto de ser coisa, não gosto de ser normal. Eu prefiro ser anormal. Não é fácil ser anormal, não, mas eu prefiro ser anormal. Então, esse negócio de, ai, porque minha vida dói. 5 minutos para isso. Às vezes até menos. Né? Depois a gente tem que, tá, ok, o que a gente pode aprender com isso, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Vamos ficar macerando na dor, não. Dói mais. Bom, então o vídeo de hoje é para dizer que eu vou exercitar, ter mais um pouquinho de paciência, tentando me lembrar que eu mesma precisei de muitos anos para chegar onde eu tô, né? Eu me esqueço disso. Parece até que não precisei de tantos anos para... também precisei de anos, também precisei. Como diz o pessoal, né? Quem tem cu tem medo. Então, eu precisei de muitos anos também para aprender a cair, levantar, depois aprender a evitar a queda maior. Então, os meus clientes também têm esse direito, né? Então, aqui, no final do ano, eu estou pedindo perdão pela minha exigência. Tá? Não vai diminuir muito, tá? Eu vou continuar sendo exigente. Eu acho que os melhores professores são exigentes, mas assim,
vai continuar. Mas eu vou ter um pouquinho mais de, exercitar um pouquinho mais de paciência, tentando me lembrar o tempo que vocês têm de autoconhecimento. Então, vocês podem até me ajudar nisso, meus clientes. Quando eu estiver passando do limite, aí vocês, Nanda, lembra que tu precisou de 12. E eu só tenho tantos. Pode me lembrar. Aí eu tento me lembrar na hora e dizer, ok, respira, calma. E aí eu diminuo o grau de exigência. Diminuo, mas não vou zerar. Não vou me prometer zerar, até porque se eu zero, não vou fazer nada por vocês. Eu tenho que ser exigente. Tá? Aí, Nanda, tuas terapeutas... Não, minhas terapeutas não foram tão exigentes comigo, não. Procurem uma terapeuta menos exigente, então. Tá? Se querem uma terapeuta menos exigente, procurem. Posso até dar o telefone. Uma já está aposentada, disse que não trabalha mais. A outra eu não sei, porque eu não me encontrei com ela depois disso. Então, não sei, mas posso dar o nome delas, vocês procuram ela, né? E aí você, Nanda disse que você não é muito exigente com ela, não foi muito exigente com ela, não, foi docinha. Eu não. Eu sou exigente, eu sou azeda, eu sou amarga. Não amarga dentro de mim, amarga no sentido do aprendizado. Eu não sou docinha, não. Sou espetada, sou que nem uma vespa. Eu furo. Então, se não está satisfeita com minha exigência, tá tudo bem. Você tem todo o direito de não estar. Procura outra pessoa. Ou aproveita o meu jeito de ser. Então, é isso. Até a próxima. E bom ano novo. Feliz 2024. Com uma Nanda menos exigente. Quem sabe?